Bem-vindo ao Corte do Dinheiro. Aqui você vai ficar atualizado sobre tudo de investimentos e economia. Não se esqueça de compartilhar o canal, curtir e se inscrever. Valeu! Marcação a mercado diário. Eu sei que isso aí pode ser ruim também, uma vez que o cara pode se desesperar na hora errada, na hora que cai, mas você sabe quanto está valendo o seu patrimônio diariamente. Não é aquela casa ou você acha que você acha que vale, né? Você não teve um negócio semelhante naquele prédio nos últimos 2 anos, você ficou meio no escuro, né? Então a marcação a mercado diária te dá uma percepção do seu valor. A gente sabe que talvez sua posição for muito grande, talvez você vai ter que vender um pouco abaixo do que está no mercado, mas o que está mostrando na tela, geralmente você consegue liquidar naquele instante, então te dá uma visibilidade de quanto está valendo o seu patrimônio, muito mais do que, sei lá, você tem uma fazenda, que é um imóvel também, e você acha que vale, e não tem comprador e vendedor ali naquele momento para você ter aquela noção. Então a marcação a mercado é diária e você sabe quanto vale todo dia. É isso aí. Diversificação, acho que é um dos pontos importantes, né? Se você tem, de novo, R$500 mil, você tem uma fonte de receita. Só que eu quero falar de diversificação não do ponto de vista de imóveis, eu acho que isso já está dado. Eu acho que a diversificação da fonte de receita, da quantidade de receita. Se você tem um imóvel, um apartamento de R$500 mil, locado para uma família, a sua renda é binária. Ou você tem ou você não tem. Se você tiver 2 imóveis, a sua renda não é binária, mas ela é quase. Porque se você perde uma receita, os custos do imóvel vago já começam a corroer a outra. Agora, quando você tem uma carteira de fundos imobiliários, que seja com 500 mil, 100, 200, não importa. Você tem uma quantidade quase que inacessível da quantidade de receitas. É um número quase que intangível. Se você olhar, por exemplo, um fundo que tem 15 shoppings, outro fundo que tem mais 15, outro que tem mais 10, aí você tem mais não sei quantos galpões logísticos, não sei quantos CRIs, que tem um monte de CRI pulverizado, que tem vários devedores ali, né? Várias pessoas que estão pagando os seus boletins ali boletinhos, né? de loteamento, tudo residencial, tudo aquilo ali está vindo para você direto e indiretamente. Então, no fim do dia, quantas pessoas colocaram dinheiro na minha conta quando apareceu lá que eu recebi 70 centavos por cota? Na verdade, é uma infinidade maluca de gente que colocou dinheiro na minha conta ali. Então, eu arrisco dizer que eu já fiz essa conta meio que de padeiro, que hoje uma carteira bem diversificada ela tem entre 30 e 50 mil fontes de receitas diferentes. Barão, você está exagerando? Não, basta pegar um fundo de shopping que tem 15 shoppings. Cada shopping com 200, 300 lojas, você já faz uma conta, você já está chegando num número bem expressivo, tá certo? Então, é mais ou menos isso. Eu acho que a diversificação também, ela pesa, mas nessa grandeza. As pessoas têm que ter essa semelhança, essa diferença entre a quantidade de fluxo de receitas de fontes diferentes. Outro ponto é a qualidade média dos imóveis. Eu diria que a qualidade média dos fundos imobiliários, dos ativos que estão dentro dos fundos imobiliários, é muito melhor do que a maior parte dos investidores conseguem acessar. Quanto custa você ter um pedaço numa laje na Faria Lima? Putz, uma laje na Faria Lima custa o quê? 10, 15, 20 milhões de reais? Sim. Né? Isso aí é inacessível para a maior parte das pessoas e mesmo aqueles que têm esse valor... Não vai querer colocar não vai querer lá. dar um all-in, né? Botar tudo naquele único ativo. Então, com fundo imobiliário, você consegue ter a partir daí de R$100 um pedaço de um ativo na Faria Lima. Então, a qualidade que você consegue ter com um ticket baixo é muito melhor do que se você for comprar o imóvel por conta própria. Se você tem lá seus R$1 milhão, dificilmente você vai conseguir comprar um imóvel muito bacana, né? Uhum. Agora, com R$100 você já está comprando na bolsa através de fundo imobiliário. Cota escriturada. Muita gente fala assim, eu não compro fundo imobiliário que eu gosto de ver ali a escritura, que eu estou lá no cartório. O fundo imobiliário ele é também escriturado, só que ele não está no cartório, ele está num banco escriturador. Que isso é tão verdadeiro que o dia que o sujeito morre e que vai para inventário, essa escrituração vai toda para o inventário também. E quando a corretora receber a resposta do inventário com a divisão do patrimônio, aquilo ali tudo é transferido via escrituração. Então, a escritura de uma cota é tão valiosa quanto a escritura de um prédio de um apartamento que você tem. Só que são regulações diferentes. Enquanto um está olhando para um cartório, o outro está olhando para um banco, mas está na mesma caixa, vamos falar assim. Outro ponto, opções de investimento diferentes. Então você consegue, através de fundos imobiliários, comprar
logística, shopping, lajes, agora está cada vez mais algumas coisas diferentes, investir na incorporação, investir em cemitério, investir que mais, Baroni? Acho que cada vez mais a gente vai ver coisas diferentes. Hotel. Faculdade, enfim. Loja de rua, né? Loja de rua. Enfim, tem uma infinidade de alternativas. Eu acho que a gente vai ver cada vez mais alternativas. Lá fora, então, nem se fala. Você estava falando de antena, tem espaço publicitário, data center, tem prisão, tem estádio, tem montanha de esqui, cara. Tem REIT com montanha de esqui. É óbvio que no Brasil vai ser difícil ter um fundo imobiliário. Aqui no Brasil a gente começou a ver um pouco também de financiamento de multipropriedades, né? Que seriam esses hotéis temáticos. Né? Enfim, eu acho que os fundos imobiliários eles permitem você investir em categorias que você não conseguiria tão facilmente através do investimento direto. Eu vou jogar a toalha, porque senão ele vai. Eu conheço o Thiago, ele é muito competitivo. Cadê a foto do Ayrton Senna? Que é o ídolo dele, tá ali, né? Então, como eu conheço o Thiago, eu sei que nós vamos até 10h30 da noite, ele vai dar um jeito de não perder. Então, eu vou assumir que eu perdi. Empate, propõe empate. Não, tá certo. Almoço de vida ao meio, eu queria saber rapidamente quais são os riscos dos fundos imobiliários. Pergunta. Falar em Senna, tem o livro do Senna ali, ó. Outro livro aqui que a gente está recomendando livros e mais livros. A Vida de Ayrton Senna. Cara, é muito bom esse livro aqui. Né? Não, esse livro é bom e mostra que não é tão santo assim quanto as pessoas falam. Eu recomendo. Eu idolatro ele, mas ele teve também... Ninguém é perfeito, né? É isso aí. Riscos. Riscos. Né? Você sabe que foi, Lucas, o tema da minha palestra no evento da Suno no ano passado, né? Porque todo mundo me vê falando bem de fundo, igual a gente acabou de fazer aqui, né? E eu fiz uma palestra meio escatológica, tá? Meio que sem querer assustar as pessoas, mas para mostrar, ainda mais que a gente estava recebendo muitos novos investidores, para mostrar que há sim riscos, né? E riscos de várias grandezas. Igual a gente fez essa bate-bola aqui com o Thiago, a gente poderia fazer de riscos também, né? Uhum. Então, nós temos riscos de vacância, nós temos riscos vacância é você não tem aluguel. Imagina que você tem um galpão que foi desocupado. Você não tem renda daquilo ali, ainda tem que cobrir o custo. Você faz parte de um fundo de um shopping vazio. Em tese sim. O shopping ficar totalmente vazio é um pouco mais difícil, mas vamos imaginar que você tem um fundo que tem 10 galpões e 2 ficaram vazios, automaticamente você não tem 10, 20% da renda, mas isso acaba subindo para 25, 30%, porque o custo daqueles imóveis vagos acaba recaindo sobre a receita global do fundo. Então, o que eu abri minha palestra falando uma coisa que marcou todo mundo naquele momento, que foi o seguinte: investidor de fundo imobiliário, ele é um comprador de fluxo. E eu queria traduzir isso. O que é comprar fluxo? Quando você compra uma cota, você está comprando uma máquina de fazer dinheiro. Essa máquina ela pode estar muito bem calibrada, mas ela pode estar estragando, ela pode estar falhando, ela pode estar ineficiente, certo? É uma máquina que faz muito dinheiro, ou faz pouco, ou ela não está fazendo. Então, quando você compra, hipoteticamente, um fundo imobiliário que não tem renda, em tese você está comprando uma máquina que não está produzindo capital. Aí você tem que colocar uma lupa e descobrir por que ele não está produzindo capital. Ele não pode estar produzindo capital porque ele está vago, ou porque ele está vago há muito tempo, ou porque é uma cota de um fundo de desenvolvimento imobiliário que lá na frente ele vai te entregar mais renda. Então você tem que colocar a lupa para entender o motivo disso. Agora, em situações normais de temperatura e pressão, quando você tem vacância, e por isso que eu defendo uma indústria grande, eu sei que o Thiago está alinhado comigo com isso, é para você ter fundos grandes... Isso passa pela sua, inclusive. Sim, fundos grandes, robustos, de tal forma que quando você tem movimentos pontuais de locatários com inadimplência, que é não pagamento, ou vacância, ausência total de pagamento, você não tenha no cotista o impacto desse fluxo negativo. Então o fundo ele é tão grande que o gestor consegue calibrar isso semestralmente entre um ano e outro com lucros, porque o gestor ele pode acumular lucro, ele tem que distribuir 95% do lucro semestral, mas ele pode ir acumulando lucro e harmonizando a distribuição. Então esses são alguns dos riscos, né? Outros riscos, quando a gente fala de revisional negativa. O que é revisional negativo? O aluguel estava sendo negociado a R$100, caiu para 80, ou seja, a sua máquina ficou mais ineficiente. Da mesma forma, pelo lado positivo, se você renegocia a 120, sua máquina ficou melhor de produzir dinheiro, né? Você tem um dos riscos que eu acho pior de todos, que é o risco do ostracismo, né? Do fundo cair no ostracismo. Ele começa a ficar lá na parte de baixo da prateleira do gestor.
O exemplo que eu gosto de dar é clássico, é o exemplo do supermercado. Sabe, você tem que vender os produtos mais, eu não sou especialista em supermercado, mas eu sei que os produtos mais importantes, que mais dão retorno, ficam nas partes mais nobres. Inclusive naqueles corredorzinhos que a gente vai passando quando está no caixa rápido, com aquelas balinhas, aquele onde você tem talvez margens maiores, você consegue ter uma colocação melhor, enfim, você ganha no giro, não sei, alguma coisa tem. Ninguém vai colocar ali um produto de limpeza que você usa uma vez por ano, que não tem nenhum tipo de vantagem para ele. Aquilo ali existe no supermercado, mas está lá no fundo da prateleira. Então eu morro de medo quando eu vejo o gestor que está colocando os fundos imobiliários na parte de trás da prateleira ou embaixo. Ou seja, eu tenho fundo imobiliário aqui, tá? Não é tão core assim, não é tão importante, mas eu tenho.